Nós vamos continuar falando sobre gripe com o infectologista Paulo Ouzon, da Unifesp. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Obrigada pela gentileza da sua entrevista. Eu que agradeço o convite feito. Hoje de manhã a sensação térmica chegou a 6 graus. Com a chegada do frio, o número de casos de gripe e outras doenças respiratórias aumenta, né? Aumenta por uma série de motivos, né? Um deles é porque as pessoas ficam em lugares muito confinados, muito fechados, né? E a proximidade, menos de 1 metro de distância, isso facilita a contaminação. É o que ocorre, por exemplo, dentro de um metrô, dentro de transporte público, onde as pessoas ficam muito aglomeradas, e isso facilita a transmissão até por via aérea. No entanto, a forma mais comum, mais importante de se contaminar é através de secreções da mão, né? Então você, por exemplo, ao cumprimentar uma pessoa, não que você deva deixar de cumprimentar, mas na hora que você entra em contato com a mão de outra pessoa, muitas vezes você já levou a mão no nariz e na mucosa e tem o vírus na mão e passa para outra pessoa, ou em objetos, corrimão, por exemplo, né? Então isso é uma forma bastante eficiente de transmissão. Então no inverno, essa questão de ficar em lugar confinado, essa questão de contato que você tem... É difícil evitar, né, doutor? Porque é praticamente impossível. Dentro do metrô, como é que a pessoa faz, né? No ônibus? É praticamente impossível. E outra coisa que ocorre também, Adriana, é que o frio, ele diminui a defesa respiratória, porque nós temos assim, o tempo todo nós estamos produzindo muco no aparelho respiratório e temos cílios que fazem com que esse muco seja levado do pulmão até a garganta que a gente engole. Esse muco que a gente produz o tempo todo. Com o frio, esse movimento dos cílios fica prejudicado e o muco fica muito espesso, então facilita a entrada. E aí, como é que faz para a gente evitar isso? Deixar janelas abertas, por exemplo, Deixar a janela um jeito aberta é uma solução para poder facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração. Mas, no entanto, é praticamente impossível você evitar que tenha quadros de resfriado ou gripe nessa época do ano. É interessante fazer uma diferença. Eu queria saber qual é a diferença. Muita gente fala, eu estou gripada. Não, são duas coisas completamente distintas. São vírus que penetram pelo aparelho respiratório, pela parte alta do aparelho respiratório, garganta, nariz principalmente. Resfriado são mais de 200 tipos diferentes de vírus. Veja bem, mais de 200. E então você pode passar a sua vida inteira tendo, mesmo que você tenha imunidade para cada vírus, você passa a vida inteira entrando em contato com esses vírus, né? E esses vírus não dão um quadro grave, né? Dão um quadro local, não costumam dar febre, tá certo? Costuma dar simplesmente um comprometimento da parte alta do aparelho respiratório, que se traduz clinicamente por muco, né? Você acaba tendo um pouco de corrimento nasal, uma discreta dor de garganta, demora 2, 3 dias e passa, né? Gripe não. Gripe é um vírus que entra por via respiratória, mas ele se espalha pelo sangue e compromete uma série de setores do organismo. Dá dor muscular, dá dores pelo corpo, febre alta e leva a pessoa geralmente para a cama, para ficar. E quando que ele pode se tornar grave, então? Pois é, o vírus da gripe é um vírus que diminui a resistência da pessoa e tem uma ação local muito mais intensa, né? Então, o que acontece? Ele facilita o aparecimento, por exemplo, de pneumonia, de sinusite. E a própria gripe pode levar à morte, né? Se você tiver, por exemplo, uma inflamação pulmonar extensa, você pode morrer em função da gripe. Foi o que aconteceu no H1N1 algum tempo atrás. Agora, quando que a pessoa precisa procurar um especialista, Paulo? Olha, ela não deve se automedicar nunca também, ou não? A automedicação, essa é uma questão muito discutível, né? Você tem medicamentos assim que são de uso comum, como, por exemplo, dipirona. Então, se você tiver sintomas locais simples, né, como por exemplo, assim, um pouquinho de coriza, uma dorzinha de garganta leve, o estado geral é muito bom, não tem febre, né? Na verdade, para isso, você não precisa tomar absolutamente nada, né? Ou pode usar um pouquinho de soro fisiológico no nariz, ou deixa sozinho que isso passa. No entanto, se aparecer febre alta, dores pelo corpo, mal-estar geral, daí é necessário você procurar ou algum desses o médico. Sintomas que persiste, é isso? Se ele ficar muito tempo, qualquer um desses sintomas isso, também principalmente febre e comprometimento do estado geral. Outra coisa, Adriana, que é muito importante fazer uma diferença, é até estranho que isso não seja falado muito comumente na mídia, é o seguinte, assim, diferença de... Porque hoje em dia todo mundo acha que gripe é parecido com dengue, né? Do ponto de vista de dores musculares, dores nas articulações, febre, mal-estar geral, são muito parecidas. Os sintomas, né, são bem parecidos. No entanto, tem uma diferença fundamental que é o seguinte, assim, dengue não tem sintoma respiratório, gripe tem. Então, se você tiver dores pelo corpo, mal-estar, aquela coisa toda,
com febre, né, e tem sintoma respiratório, isso é gripe. Não tem sintoma respiratório, pode ser dengue. Então, quem tem dengue não tem sintoma respiratório. É importantíssimo isso. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês. Obrigada.